Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é um canal de investimento onde eu mostro passo a passo do que eu faço e os meus investimentos aqui. Então você vai acompanhar tudo o que eu faço com a minha carteira. E hoje tem um tema muito especial para quem quer investir melhor, para quem quer diversificar seu patrimônio. E eu vou falar sobre fundos de investimentos imobiliários, conhecidos popularmente como FIIs. Vamos começar então entendendo como que funciona a mecânica por trás de um fundo imobiliário. Eu trouxe aqui de uma forma resumida e ilustrada para ficar de fácil entendimento para todos. Então vamos lá. Como que funciona? O investidor, ele seleciona um fundo imobiliário para poder comprar as cotas, ele aplica o seu dinheiro nesse fundo imobiliário, que é gerido por um grupo de pessoas qualificadas para aquele tipo de serviço ou de atividade. Essas pessoas vão comprar ou adquirir os ativos imobiliários, nesse caso, prédios imobiliários, construções, vão alugar esses prédios para empresas e cobrar um aluguel em cima daquele imóvel. Essas empresas basicamente vão ter que pagar aluguéis porque elas estão usando aquele espaço e esses aluguéis são divididos entre os cotistas. Como assim? A cada vez que você compra uma cota, ela passa a ser sua cota. Quanto mais cota você tiver, mais direito você vai ter em relação ao pagamento daquele aluguel que o fundo recebeu. Aqui do lado eu trouxe um exemplo de como o dinheiro volta para você. A empresa que alugou um galpão logístico, ou um shopping, uma loja do shopping que seja, ou uma laje corporativa, vai pagar o aluguel para o fundo e esse fundo vai pegar esse dinheiro e dividir pela quantidade de cotas existentes e repassar o dinheiro, ou seja, aquele dividendo, que é como é chamado o valor pago por cada cota, e esse dinheiro cai para você um valor equivalente à quantidade de cotas que você tem. Vamos supor que o shopping pagou R$1.000 de aluguel, esses R$1.000 foram divididos por 1.000 cotas e você tinha na sua carteira 4 cotas, ou seja, você vai receber R$4. Qual que é o lance legal do fundo imobiliário? É a quantidade de cotas que você tem. Se você tem 4 cotas, você vai receber equivalente a 4 cotas. Mas se por acaso você dobrar a sua quantidade de cotas, você vai receber equivalente ao dobro do que você recebia antes. E assim por diante. Isso significa que quanto mais cotas você tiver, mais será o ganho que você vai ter todos os meses em cima daquele fundo imobiliário que você tem as cotas. Basicamente é assim que funciona. Você vai ajudar o fundo a comprar ou construir um imóvel, esse imóvel vai ser alugado e todos os meses que o fundo recebeu o aluguel referente àquele imóvel, ele vai repassar aquilo para as pessoas que têm cotas daquele fundo. Entenda o fundo como um montante de dinheiro gerido por um grupo de pessoas. E diferente de outros tipos de investimento, os fundos imobiliários têm um atrativo muito legal. Eles são obrigados a te pagar todos os meses. Todos os meses você vai ter, desde que você tenha cotas daquele fundo, você vai ser remunerado em cima daquelas cotas. Isso atrai muita gente e é muito legal justamente porque você vai ter uma certa previsibilidade de quanto você vai ganhar em determinado mês. Porque todos os meses o fundo ele anuncia quanto que ele vai pagar por cada cota. Isso é importante porque se eu sei quantas cotas eu tenho, logo eu posso saber quanto que eu vou receber naquele mês de determinado fundo imobiliário. Quando se fala de fundos imobiliários, nós temos aqui alguns tipos de fundos imobiliários. Dentre os principais tipos de fundos imobiliários, nós temos o tipo de fundo que é chamado de fundo de tijolo e o que é chamado de fundo de papel. O que é um fundo de tijolo? Como o nome sugere, o fundo de tijolo basicamente é o que? Construções físicas de imóveis que estão sendo alugados para receber aquele aluguel mensal. Como exemplo, nós temos os galpões logísticos. Por exemplo, quando você compra algo na internet, tem todo um processo para que aquele produto chegue até a sua casa. Se demorar mais de dias, esse produto vai ter que ficar em algum lugar. Geralmente ficam em galpões logísticos, que são aqueles grandes galpões onde ficam guardadas as mercadorias. Outro tipo de fundo é o fundo de tijolo de shopping. Todos os shoppings, ou pelo menos a maioria deles, são geridos por algum fundo. E cada loja desse shopping paga um aluguel para o próprio shopping e paga aluguel para o fundo, que vai dividir entre os cotistas, que chega até o bolso daquele investidor que tem cotas daquele fundo imobiliário de shopping. A mesma coisa para lajes corporativas. Por exemplo, a sede do Google aqui no Brasil provavelmente está alocada em um prédio de aluguel. Ou seja, todos os meses o Google vai lá e paga, pode ser um fundo imobiliário ou não. E no caso dos fundos imobiliários, recebem esse aluguel e repassam para os cotistas. Temos outro tipo de fundo que é o fundo de papel. O que seria isso? Geralmente são certificados de recebíveis imobiliários, ou conhecidos também como CRIs. Como que funciona?
E tem também o fundo híbrido, que ele mescla os dois tipos, tanto de tijolo quanto de papel. Isso significa que pode ter tanto prédio construído, tanto galpão quanto shopping, lajes corporativas. Os fundos imobiliários possuem alguns indicadores importantes para que a gente possa estar ali avaliando aquele fundo e tomando a decisão se compra ou se não compra determinado fundo. O indicador que geralmente é mais falado é o P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial. De forma resumida, é como se eu tivesse um número que indicasse se o valor que eu estou pagando por aquela cota está justo, está caro ou está barato. Como que é feito esse cálculo? Eu posso pegar todo o valor do meu fundo, todo o valor patrimonial. Vamos supor que um fundo ele custa R$1.000. Isso é um exemplo. Geralmente os fundos custam bem mais do que isso, cerca de milhões ou mais de R$100.000, pelo menos. Eu vou pegar o valor patrimonial, dividir pela quantidade de cotas e ver quanto que cada cota vale realmente. Se eu tiver R$1.000 de patrimônio e dividir por 1.000 cotas, eu vou ter o equivalente a R$1 por cota. Mas se na Bolsa de Valores, que é onde o fundo imobiliário está cotado, se na Bolsa de Valores todo mundo estiver vendendo a 90 centavos, significa que se eu comprar uma cota daquele fundo que está a 90 centavos, mesmo ele valendo R$1, eu vou estar comprando com 10% de desconto. Em linhas gerais, quando você vê um P sobre VP equivalente do próprio patrimônio, a gente considera que esse valor é um valor justo. Se ele estiver abaixo do valor patrimonial por cota, ele está descontado, e se ele estiver acima do valor patrimonial por cota, ele vai estar mais caro. Isso aparece pra gente com um número muito mais simples. Vou mostrar para vocês aqui. Se eu entrar aqui no MXRF11, eu vou ter aqui um indicador que é o P sobre VP, indicando 1,03. Imagina-se que o valor 1 ele é equivalente a 100% do valor daquela cota do valor patrimonial. Lembra? Se estiver abaixo de 1, quer dizer que eu vou estar pagando com desconto. Se estiver acima de 1, vai estar mais caro do que realmente vale. E aqui vale uma dica: compensa estudar como que funciona esse cálculo do P sobre VP para você entender melhor se realmente o que está muito abaixo de 1 está barato de verdade, ou se o fundo está com problemas e ninguém quer aquele fundo, por isso está vendendo barato, ou se ele está muito caro porque alguém ou porque aconteceu alguma coisa que não é recorrente e de repente o preço daquele fundo imobiliário acabou se valorizando mais do que realmente ele vale. Eu trouxe aqui também um outro indicador, que é o de vacância. O que é uma vacância? Por exemplo, eu tenho um shopping, esse shopping possui ali 5 lojas, e ele foi alugado por 5 seu madrugas diferentes. O que significa que, dos 100% da minha loja, cada loja equivale a 20%. Eu não tenho nada vago. Daí que vem a palavra vacância. Eu tenho 100% do meu imóvel alugado. Mas se em determinado período uma dessas lojas ou um desses inquilinos parar de alugar comigo, eu vou ter 20% do meu imóvel vago. Isso significa que somente 80% do meu imóvel vai estar com inquilinos pagando aluguéis mensais e os outros 20% vai estar vago. Isso significa que eu vou ter 20% de vacância. Por que isso é importante? Se eu olhar para um fundo imobiliário, ele tem lá 10 ativos, ou seja, 10 prédios, sendo que um deles está vago, né? Eu vou ter ali 10% de todos os meus imóveis vago. Se isso aumentar, se eu tiver 50%, eu vou ter 50% alugado e 50% não alugado. O que isso impacta? Lembra que cada vez que o inquilino paga o seu aluguel, esse dinheiro é repassado para o cotista? Se metade desses inquilinos saírem, significa que você vai receber metade do seu dinheiro. A mesma coisa, se 10% sair, você pode receber 10% a menos naquele mês ou nos meses que ficar vago aquele imóvel. E na hora de escolher um fundo imobiliário, é importante olhar que, se você tiver um fundo imobiliário que só tem um único prédio, ele é equivalente a 100% do aluguel. Se aquele inquilino sair, ou falir, ou deixar aquele fundo, você vai perder 100% do pagamento de aluguel daquele mês. Por isso que é importante sempre procurar fundos imobiliários que tenham pelo menos 5 ativos, no mínimo 3, mas acho 3 já arriscado, então pelo menos 5 ativos. 5 formas de receber aluguéis. Por fim, eu quero dizer que comprar fundos imobiliários é algo que é viciante, porque todos os meses você vai estar recebendo ali um valorzinho, mesmo que seja pequeno, mas você vai receber. O que eu penso sobre isso? Eu, como sou uma pessoa jovem e estou pensando no meu futuro, aos poucos eu vou comprando cotas de determinados fundos imobiliários e gerenciando a minha carteira de investimentos.
Lá na frente vou ter X quantidades de cotas suficientes para que eu possa começar a retirar esse dinheiro e usar na minha vida. Usar para poder comprar comida, para fazer uma viagem, para comprar algo que eu queira. Por fim, para você comprar um fundo imobiliário, você precisa primeiro ter uma conta em uma corretora. E aí sim você consegue comprar esse imóvel e associar aquela cota que você pagou ao seu CPF. E através dessa corretora você também vai receber os dividendos. Irei fazer um vídeo sobre essa parte também, que é um pouco confusa para quem está começando, explicando como que eu faço para comprar os meus fundos imobiliários e por onde eu também recebo esses pagamentos todos os meses. Se esse conteúdo foi útil para você, te trouxe algum tipo de informação relevante ou se explicou algo que até então parecia muito complicado, por favor, deixe aqui um like, isso vai me ajudar bastante. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu posso estar gerando um novo vídeo para responder a sua dúvida e tentar esclarecer da melhor forma possível. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar os vídeos que eu estarei postando aqui toda semana. E até a próxima. Falou!